O governo acena com isenções para tentar pôr fim à greve de caminhoneiros, mas afirma que não vai reduzir o preço do diesel. Em mais um dia de protestos, os bloqueios em estradas atingiram 3 estados, agravando o desabastecimento. Na Ceasa de Belo Horizonte, o principal ponto de abastecimento da capital mineira, a falta de legumes e frutas. A mercadoria que está na estrada, uns 60% está perdido. Tem que passar e jogar fora. Com a escassez, o preço de alguns itens disparou. O repolho você é acostumado a comprar de 20, 12 reais, hoje está 50. O pimentão é 20, 25, 50 reais. A pedido da Advocacia Geral da União, a Justiça Federal determinou o desbloqueio de estradas. Mesmo assim, as barreiras foram mantidas. Na BR-116, em Fortaleza, os congestionamentos chegaram a 9 quilômetros. Só veículos de passeio e emergência eram liberados. O acesso ao Porto de Santos, que ficou interditado por 9 horas, foi liberado hoje. A atual frota de caminhões ultrapassa 2 milhões de veículos. Mais da metade pertence a empresas. 1 milhão são de motoristas autônomos e 17 mil são de cooperativas. Os caminhoneiros pedem a redução no preço do litro do óleo diesel, que, segundo o sindicato, representa 60% do custo do frete. A presidente Dilma Rousseff disse que o governo não tem como diminuir o preço do combustível. Os caminhoneiros querem também um aumento no valor do frete, que varia muito, de acordo com a carga e tipo de caminhão. O preço também tem diminuído. Uma tonelada de soja transportada do Mato Grosso para o Porto de Santos, que custava R$ 315 no começo de 2014, hoje sai por R$ 230. Resultado da queda da cotação das commodities no mercado internacional. Todos nós estamos sendo atingidos. Está sendo de um jeito que a gente não está tendo mais condições de rodar. Após a reunião para tentar pôr fim às paralisações, o governo prometeu sancionar 100 vetos à lei dos caminhoneiros aprovada no último dia 11 no Congresso. Entre outras medidas, a lei reduz o pedágio para veículos sem carga. O governo também oferece linha de crédito especial e prorrogação do financiamento junto ao BNDES na compra de veículos novos. Agora à noite, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rossetto, informou que a Petrobras se comprometeu a não reajustar o preço do óleo diesel pelos próximos 6 meses. Também declarou que o governo vai manter uma mesa de negociações permanente com os caminhoneiros e empresários. Um dos temas é a construção de uma tabela referencial de frete, uma das reivindicações da categoria. Moisés, a grande preocupação agora é com o desabastecimento e essa onda de aumentos, né? Alimentos que aumentam por conta dessa greve, fretes, óleo diesel. O Brasil não vai aguentar isso, né? É muito difícil. Quer dizer, a probabilidade de que o efeito desse movimento afete a inflação, custos, desabastecimento, já está ocorrendo desabastecimento, falta, por exemplo, de gasolina em certas áreas, né? Combustível. Isso indica que esse é um movimento extremamente importante. Acho que é preciso levar em consideração, não é? Talvez um aspecto que me surpreende que o governo não tenha sido capaz de antecipar. Porque a coisa dos caminhoneiros, a circulação de caminhões, né, de transporte desta dimensão pelo país tem um efeito logístico extremamente estratégico, né? Então, me surpreende que não tenha havido antecipação, capacidade de planejamento, de resposta, antes de ocorrer o movimento. E acho, William, que isso chama atenção para uma outra coisa que eu acho curiosa na situação brasileira atual. Não é? Como é que um movimento como esse não tem nenhuma relação com as centrais sindicais, entre as quais a CUT, a UGT, a CGT, etc., que recebem uma enorme quantidade de recursos do governo federal, do imposto sindical, para ter contato e, eventualmente, como acontece nos países consolidados, principalmente onde você tem social-democracia e que tem uma relação entre o movimento sindical e o Estado mais forte, os sindicatos estudam, oferecem soluções, antecipam, conhecem problemas dessa natureza antes deles acontecerem. Eu não vi nenhum contato das centrais sindicais com esse movimento que, num certo sentido, teve uma grande espontaneidade. E, aliás, também, tampouco, nenhum contato com os partidos políticos. Quer dizer, instituições importantes da vida democrática do país estão completamente à margem do que está ocorrendo, que está quase paralisando o país. Essa é uma novidade, né? De não ter uma liderança nos movimentos, né, Saldino? Eu ouvi muito relatos de caminhoneiros e, na realidade, as pessoas aderem espontaneamente. É um movimento que está descolado dos mecanismos convencionais das greves, que são organizados por sindicatos.
Mas eu queria atentar para o seguinte, as condições hoje, a redução do valor do frete, o aumento do preço do combustível e o valor dos pedágios estão transformando a vida dessas pessoas praticamente em quase não sendo conveniente trabalhar, porque você tem que trabalhar muito, é uma profissão arriscada, insalubre, e o Brasil também tem uma estrutura de logística completamente defasada em relação a outros modais de transporte. Então, hoje o Brasil está pagando o preço de décadas de falta de investimento em lógica de transporte de mercadorias. Moisés, o BACTA, estão transformando o Brasil numa Venezuela. Esse movimento tem algum quesinho político nele? Olha, eu não penso assim. Eu acho que nós temos problemas, tem uma série de questões no Brasil que são preocupantes, não é? Mas nós estamos longe do perfil do que está ocorrendo na Venezuela. Vamos ser claros, na Venezuela nós não temos democracia. Faz vários anos que a democracia naquele país acabou. Quer dizer, o fato do governo prender, por exemplo, líderes da oposição, isso não está acontecendo no Brasil. Não é? E o tipo de desabastecimento que está ocorrendo na Venezuela tem uma relação, do ponto de vista global da economia, diferente do que está acontecendo hoje no Brasil. Claro que esse movimento dos caminhoneiros tem efeitos econômicos, mas não tem o mesmo sentido, o mesmo problema que ocorre naquele país. Então, eu acho que o telespectador está, evidentemente, refletindo, é importante essa reflexão. Né? Ele está preocupado, mas eu acho que não é bem, a comparação não ajuda bem para nós compreendermos o problema. O Moisés falou muito bem. O Brasil é um país onde as instituições democráticas funcionam muito melhor do que na maior parte dos países da América Latina. Com todos os seus defeitos. Com todos os defeitos. Mas a gente está acostumado a sempre ver os defeitos, mas não ver as virtudes. Você tem um país que funciona, as instituições. Você pode não funcionar a infraestrutura, você pode não funcionar, às vezes, pontos centrais, mas o Brasil não é... o meu medo não é o Brasil virar Venezuela. O meu medo é a gente caminhar na mesma direção da Argentina.